Professor Anthony, boa tarde. Olá, tudo bem? Como você Graças a está, Deus. Gustavo? Me Graças a Deus, escuta, muito bem. tá me escutando Professor, bem? podemos começar com uma Ave Maria? Sim, sim, mas me escuta bem, Gustavo? Tá tudo em Escuto ordem? bem, perfeitamente. Perfeito. Pode começar com a Ave Maria, Em nome sim. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Mãe de Deus, Deus, rogai por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora de agora nossa e na nossa morte. morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde a todos. Peço desculpas pelo desencontro que nós tivemos aqui no início. São falhas técnicas, mas que se ajeitou, graças a Deus. Hoje nós temos a alegria, uma expectativa imensa aqui para nós aqui do Aurora. Essa live com o professor Anthony. Encontramos o professor Anthony aqui em Salvador, em um congresso de educação clássica, e realmente foram algo muito enriquecedor, algo que nos ajudou muito, está nos ajudando muito aqui no Colégio Aurora. Eu pediria que o professor Anthony se apresentasse, falasse um pouco mais da atuação na área da educação nesses últimos anos. Perfeito. Bom, primeiro queria agradecer a você, Gustavo, pelo convite, também a todos os outros diretores ou membros do Colégio Aurora do Saber. Como o Gustavo bem colocou, eu tive a oportunidade de conhecê-lo e conhecer alguns dos professores em Salvador há mais ou menos 2 meses atrás, num congresso de educação. Para quem não me conhece, meu nome é Anthony Thanos Wright, eu sou de São Paulo, capital, sou formado em Direito pela PUC Paraná e fiz um mestrado em Filosofia do Direito pela PUC São Paulo. E já em 2007, mais ou menos, 2008, eu já estava interessado na educação clássica e na educação católica em geral. Tá dando para me escutar? Tá dando eco para mim, só para ter certeza. Aqui está ótimo. Tá. Então, já desde 2007, mais ou menos, eu já estava interessado na educação clássica, educação católica, e aí comecei a pesquisar quais faculdades, né, e quais escolas tinham de educação clássica fora do Brasil. Naquela ocasião, eu acabei indo para a Argentina, né? Na Argentina tinha uma escola de educação clássica, de educação católica. Conheci essa escola lá e depois disso, em 2013, eu consegui ir para os Estados Unidos, né? E me formei em artes liberais lá, em educação católica, fiquei lá até 2018. E depois que eu me formei, eu pude ter, entre esse período, teve 2 experiências interessantes. Uma experiência foi trabalhar no Pontifício Conselho para a Família, que é como se fosse o ministério, né, da família do Vaticano, em Roma, fiquei lá uma temporada. E a outra experiência que eu tive interessante foi dar aula, lecionar 1 ano numa escola católica lá nos Estados Unidos. Então eu fiquei dando aula 1 ano. E foi lá, nessa escola, que eu tive a oportunidade de conhecer a coleção Espírito da Verdade. Essa coleção que a Farol da Fé está trazendo agora para o Brasil e que você também, a gente já tivemos algumas reuniões sobre essa coleção de ensino religioso. Isso foi em 2017, 2018, quando eu tive a oportunidade de conhecer essa coleção. Professor, antes de nós nos aprofundarmos um pouco mais sobre a coleção Espírito da Verdade, eu pergunto se o senhor poderia comentar um pouco mais. Eu me lembro de ter ouvido na palestra que o senhor deu aqui, sobre comentar um pouco do ensino religioso das escolas católicas nos Estados Unidos. Eu acho que vai ser algo interessante que as famílias aqui que seguem o Aurora, eu gostaria de conhecer, ainda que brevemente, mas o senhor dá uma apanhada geral assim. Claro, claro. Então, o primeiro fator interessante é que as escolas católicas americanas, as que são verdadeiramente católicas, que têm um currículo católico e busca uma educação conforme a igreja pede, ela ela vê a matéria religiosa não simplesmente como uma coisa a mais, ou como uma coisa extracurricular. O ensino religioso é católico de verdade no sentido apologético, ou seja,
a escola encara que estudar a fé é necessário para a salvação da alma das crianças. E ela espera o mesmo dos pais, ou seja, os pais colocam a criança numa escola católica porque tanto o ambiente moral como também o ambiente intelectual, os dois estão ordenados para a salvação da criança, ou seja, para o bem do corpo e o bem da alma do bebê, no caso das crianças e adolescentes, tá? Então, dentro disso, o catolicismo não é só encarado no ambiente como um todo, né? Claro, tem missa diária, tem oração do terço, às vezes os alunos têm a possibilidade de ter um padre que os acompanha em direção espiritual em algumas escolas dos Estados Unidos, além também que todo o calendário da escola se celebra as festas dos santos, né? Então, por exemplo, agora a gente acabou de terminar o calendário litúrgico, vamos para o novo calendário litúrgico no Advento. Para quem não sabe, a igreja tem um calendário litúrgico, o Advento começa um novo ano. Então, as escolas também trabalham dentro do seu programa anual de matérias, todo o calendário litúrgico, faz parte, né, da vida da escola. E aí, nesse sentido, além da parte do calendário litúrgico, a escola tem um currículo, né? E o material didático de ensino religioso faz parte desse currículo. E para vocês entenderem, basicamente, uma escola católica se prevê 4 horas de ensino religioso por semana. Ou seja, 4 horas de instrução formal da fé católica. A gente sabe que por N fatores no Brasil isso não acontece, seja porque tem já uma base nacional curricular que já tem muitas matérias obrigatórias que a escola precisa ensinar, seja também porque no Brasil as escolas são meio períodos, na maioria do tempo, começa às 7, 8, termina meio-dia. Geralmente nos Estados Unidos o período de aula é mais extenso, os alunos entravam 7h30 e terminava a aula, terminava a escola 2h30, quase 3 da tarde. Então era quase um tema integral, e não integral. Então tinha essa diferença também. E além disso, acho que a rotina, né? Eu sei que agora tem surgido muitas escolas católicas, mas lá nos Estados Unidos era muito comum os alunos chegarem, rezar os alunos às laudes, teria uma oração da manhã, depois iam para a missa, acabava a missa, voltavam para a sala de aula e aí sim, por volta das 9 horas, as matérias começavam. Então, mesmo não chegando cedo, 7h30, as aulas justamente começavam mais tarde, por volta das 9 horas, tá? Bom, como eu falei, tinha sempre o ângelus todos os dias, meio-dia, isso era normal. Às vezes a escola toda se reunia ou para alguma devoção à Nossa Senhora, alguma festa litúrgica, ou Dia de Todos os Santos, ou agora, que também tinha no Natal, algumas celebrações para encerrar o semestre acadêmico, antes das férias de inverno, porque lá era inverno nessa época do ano. Enfim, mas uma coisa que era muito claro é que não existia dentro do ensino da religião aquele falsa visão ecumênica ou aquela visão equivocada de diálogo interreligioso, como se todas as religiões fossem boas. Em primeiro lugar, porque a maioria dos alunos já eram católicos, as famílias também eram católicas. Mas, em segundo lugar, também porque os pais colocavam as crianças para aprender sobre a religião católica como a barca de Pedro, ou seja, a porta da esperança para a salvação. Então era nítido que era necessário fazer um trabalho, além de dar a instrução religiosa, também um trabalho apologético para as crianças que amanhã vão estar mais velhas, com perguntas: Deus existe? Como explica que Deus existe? Nossa Senhora é realmente imaculada? Como você explica que Nossa Senhora é imaculada? Mas todas as religiões não são boas? Como você explica que não todas as religiões são boas ou têm a mesma finalidade? Então sempre se tinha, ainda mais quando as crianças eram mais velhas, né? Quando é mais nova, talvez não tenha esse caráter tão apologético, mas já na adolescência a gente sempre dava uma aula também e fazia algumas aulas especificamente de debate teológico para incentivar a retórica e a lógica para a criança poder defender, o adolescente, melhor dito, poder defender a fé. Professor, a gente sabe que a melhor maneira de nós conhecermos uma obra é conhecer o autor da obra. Então, para nós é importantíssimo nós termos essa entrevista, conhecermos um pouco mais o farol da fé, porque nós vamos entender muito mais esse material escrito da verdade que nós vamos adotar aqui no colégio no ano que vem. Mas eu pediria, antes de nós nos aprofundarmos mais no farol da fé,
Se o senhor poderia explicar o Instituto Sofia, que foi esse instituto lá nos Estados Unidos que produziu esse material. Se o senhor pudesse explicar um pouco mais da equipe, como que é formado. Claro, não, a pergunta é muito boa. Eu não comentei isso no começo, mas eu trabalhei no Ministério da Educação. Então, fiquei 4 anos no Ministério da Educação como chefe de gabinete da Secretaria de Alfabetização. E uma coisa muito importante, que eu já sabia, mas ficou ainda mais em evidência, é o fato de a gente precisar ter um bom material didático que já tenha vamos dizer, um tempo de estrada, ou seja, já foi comprovado a eficácia do material que o pai, a mãe, ou no caso, professores de uma escola ou catequistas utilizam, tá? Então, um fator interessante foi que a Sofia, como empresa, como editora de livros, como livros normais, né, livros que a gente lê, não livros didáticos, já existe há mais de 30 anos. Mas foi percebido, eles perceberam há 10 anos atrás que uma coisa é você pegar e ler, por exemplo, uma doutrina católica para adulto, né? Vamos pegar, por exemplo, Fé Explicada, que é muito conhecido no Brasil, ou mesmo o Catecismo Amarelo. Isso para adulto pode fazer um bem muito grande. Mas esse livro, para o adulto pegar um livro desse e depois conseguir traduzir, entre aspas, né, ou conseguir transportar essa informação para uma criança, não é algo tão simples. Ou seja, pode ter um ótimo catecismo, ou pode ter a Bíblia, ou pode ter outros materiais de cunho teológico, mas você conseguir pegar esse material, organizar uma aula e transmitir isso para a criança, não é fácil. E isso já era perceptível em algumas dioceses dos Estados Unidos, como também em algumas escolas americanas, tá? Gustavo, só uma coisa. Eu vou ligar a luz aqui, eu acho que vai ficar melhor um pouco. Perfeito. Deixa eu ficar um pouco mais claro. Não sei se melhorou muito, acho que não fez muita diferença, não. Melhorou. Mas, enfim, acontece que, diante dessa realidade, né, o Instituto Sofia foi chamado por um bispo, na verdade, ligou para o Instituto Sofia e solicitou ele ajudar a produzir um bom material didático. Então, uma diocese dos Estados Unidos entrou em contato com uma editora e eles criaram o Instituto Sofia para professores. Então, tinha já a Sofia como empresa de livros, que publicava livros de cunhos de literatura, doutrina, e aí foi criado o Instituto. E o Instituto Sofia para professores foi feito exatamente para auxiliar e ajudar o quê? Professores, escola, famílias que fazem educação domiciliar e também catequistas. Foram mais de 40 especialistas que foram chamados. Entre esses especialistas, alguns teólogos, outros catequistas de paróquia, pais, mães e também acadêmicos, ou seja, pessoas que já tinham experiência intelectual em alto nível da teologia, pessoas que tinham mestrado e doutorado em teologia e em Sagrada Escritura, tá? E aí, o que aconteceu? Eles, então, decidiram começar a fazer material didático, né? Começar a decidir como a gente vai fazer um currículo. Então, a primeira coisa foi estruturar um currículo para crianças de 5 até os 12, 13 anos de idade. E depois fizeram um outro currículo para crianças dos 12, 13 até 18 anos de idade. Tá? Então, hoje a coleção inteira vai dos 5 anos de idade até os 18 anos de idade. Tá? Pega o material ensino fundamental e médio por completo. Tá bom? E aí eles começaram a utilizar esse material em 3 áreas diferentes. Na paróquia, na escola e na família. Tá? Por quê? Porque é na família que tudo começa. Ou seja, é com o pai e a mãe que a educação religiosa deveria começar, obviamente, por meio do batismo. Né? Ou seja, o batismo é o primeiro ato religioso que o pai e a mãe deveriam fazer no bebê. E depois, né, obviamente, continuar esse ensino religioso por meio da paróquia, que é onde nós recebemos o sacramento, e também na escola, onde a criança recebe a instrução mais formal possível, né? A instrução mais formal acaba sendo na escola. Claro que pode ter essa instrução formal e deve ter na paróquia e deve ter também na família, mas é a escola que a criança acaba, em geral, passando a maior parte do período dela, da vida, né? Da infância, pelo menos. Tirando as exceções de educação domiciliar. Bom, então eles fizeram esse material e hoje já é um material renomado nos Estados Unidos.
Tá mais de 1.500 paróquias e escolas, esse dado do ano